Eu sou a Júlia. Eu sou o Padre Gabriel Natan. E você está no Convocação Podcast. O nosso convidado de hoje, eu conheci ele entre 2012 e 2013, já há alguns anos, acompanho o seu trabalho, principalmente o seu evangelismo com os mais jovens, com os jovens em colégio, escola. Ele já pregou em frente de balada, na rua, é bem ousado. O nosso convidado e convocado de hoje é o João. Seja bem-vindo. Obrigado, padre. Obrigado, Ju. Acho que é um prazer meu e eu tô de verdade muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra poder de alguma forma contribuir para isso aqui e a gente trocar uma ideia aí sobre a vida, eu acho, né? Exato, é um papo bem livre, bem à vontade para nós conversarmos, colocarmos aqueles que são os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos passando, aqueles que são os nossos ideais, os nossos sonhos. E do seu trabalho, algo que me marca muito é o seu evangelismo com os jovens. E nos últimos anos, você agora tem o nome Morada, que se junta ali uma galera na Faculdade Católica de Jaraguá do Sul, para fazer um evangelismo. Como que surgiu, como que as coisas foram acontecendo? Porque eu me recordo de você, até no episódio gravado com o Matheus Bispo, nós comentamos, porque você estava pregando no Retiro Metanoia, em Timbó, no ano de 2013. Depois de tantos anos, nós estamos aqui. Foi ano passado que nós nos reencontramos em uma missão em Blumenau. Mas como começou essa questão do pregar, do conhecer o amor de Deus? Para mim, assim, essa é uma forma com que eu enxergo a missão e os nossos chamados particulares, padre. Nada é do nada, entende? Eu sempre percebi que a construção da minha vida foi em prol do evangelismo, né? O meu primeiro contato com o Senhor não foi num retiro, num grupo de jovens, num acampamento. Apesar de eu ser encontrista do ECC, fiz o acampamento que é o FAC em Brusque, todos esses retiros, Metanoia, Retiro de Cristo, tudo foi muito grande para mim, muito poderoso. Mas o meu primeiro encontro com Jesus foi num ponto de ônibus, onde eu fui evangelizado por alguém, que foi meu padrinho de Cristo, depois o Vinícius. Então, o momento em que eu senti Deus agindo em mim foi quando a gente estava esperando um ônibus. A gente fazia curso no Senai, em Jaraguá. E ele já vinha me evangelizando há algum tempo, falando de Jesus na sala de aula. E quando a gente estava esperando o ônibus, um sol de rachar em Jaraguá do Sul, porque eu não sei como é que é aqui em Blumenau, mas em Jaraguá, onde eu moro, de meio-dia tá aquele sol de rachar e de noite um frio que você... Parece que tá no Alasca. Todas as estações. No mesmo dia, você falou, por chove, dá sol. E eu lembro que tava com bastante sol, ele colocou... Eu sou meio old school, então eu vou revelar aqui um pouco do meu tempo de igreja. Ele colocou um fonezinho no meu ouvido e a gente tava compartilhando a mesma música do Diego Fernandes, que é um cantor católico. E tinha uma parte de uma música que falava assim, pra Deus eu não sou nenhum caso perdido. E eu tinha feito a catequese, tava no meu processo de crisma, 14 para 15 anos. E lembro que aquilo ali, essa frase começou a me tocar muito, começou a fluir em mim algo que eu não sabia explicar o que estava acontecendo, eu só conseguia chorar. E depois de anos eu fui entender que eu estava sendo liberto de algo, um processo que eu vivi de família, a gente pode compartilhar sobre isso depois. Mas meu primeiro contato com Jesus, uma cura, aconteceu num ponto de ônibus. Então ali eu comecei a perceber que, cara, tinha um chamado também para mim, hoje eu entendo isso, que não é só para dentro da igreja, mas às vezes resgatar aquele que tá lá fora também, né? E depois, tava na Jornada Mundial da Juventude de 2013, então o Papa acabou enviando a gente e quase que dando uma ordem para os jovens, falando assim, cara, ide fazer discípulos em todas as nações, vocês precisam sair das portas da igreja e ir nos lugares onde tem gente precisando da caridade, do amor de vocês. Eu lembro dessas palavras na vigília, da JMJ, e aquilo começou a me pegar muito, isso em 2013, 2 anos depois de eu ter esse primeiro contato com Jesus. Então, eu lembro que todo esse período foi muito intenso. Depois eu comecei a perceber que, período de faculdade, em 2016, que eu iniciei a faculdade de design lá na Universidade Católica,
Pô, tinha aquelas pessoas que, eu não tô legal, eu tô mal. E no ambiente fora de igreja eu começava a conversar, evangelizar. Então eu percebi que tudo foi uma construção ao longo da vida. Não foi tipo, alguém chegou pra mim, orou e falou, agora você vai pregar fora da igreja. Foi uma construção que foi acontecendo. E em 2019, assim, a gente começou a ter esses evangelismos em escolas de ensino médio, porta de balada, rolê. E antes desse encontro, tu já tinha contato com a Igreja Católica? Fui batizado, né, Ju? Fui batizado, fiz a catequese. Tava compartilhando com vocês aqui no off o quanto eu já sofri por conta da TDAH. Mas, então era atenção e hiperatividade, e dos meus períodos de catequese e crisma que eu lembro era uma agonia, eu não conseguia ficar preso na sala, porque era ali, lê o livro, passa informação e vai embora. Quer ver, quando então tinha dinâmica, daí, era um adolescente, então era o sonho pra mim quando tinha adolescente. Lembro quando a gente foi falar, a minha melhor memória de crisma é quando eles fizeram a gente tem uma pessoa aqui que vai entender um pouquinho melhor. Eles pegaram um suco, ensinaram como se fosse bodas de caná e tal. E eu lembro muito bem porque aquele dia me marcou, era um negócio um pouco mais dinâmico. Então, fiz crisma, tudo dentro da igreja, tudo certinho, assim. Mas nunca tive uma vivência de ter uma experiência com Jesus, entende? Uma família um pouco mais tradicional, filhos, netos de italiano. Então, meus avós, um pouco mais tradicional. Mas nunca, tipo, uma experiência de falar com o Senhor, de orar, de poder conversar intimidade, como se fosse um amigo. Isso nunca tive. Eu fui ter a partir daquele momento lá no ponto de ônibus, lá, aquilo ali basicamente mudou minha vida. Mas é interessante o modo com que Deus ele nos surpreende. Porque às vezes nós imaginamos que assim vai ter um horário, um local, algo específico, e não. Sim. O Senhor ele sempre nos surpreende de um modo totalmente novo. E para cada um, como nos diz também o catecismo, ele tem uma pedagogia para falar ao nosso coração, para vir ao nosso encontro. Até porque se ele talvez tivesse tentado falar contigo de uma forma diferente, tu talvez nem prestasse atenção, não acreditasse, enfim, não. Né? Foi a forma que ele achou de hoje, chamar a Ju, atenção. Eu me encontro muito mais com Jesus assim, conversa. E sentar pra tomar um café, e almoçar junto, e entrar na casa de algum amigo. Bora. Amo uma conversa Ó, falei numa pra você aqui, cafeteria. Falei pro rapaz que Lá já em esqueci o Jaraguá nome. tem uma sorveteria maravilhosa. Espessato. Não pode fazer propaganda? Tá tudo certo. Eu já falo, porque Eu amo lá. eu tenho que ir uma vez por semana lá comprar um monte de picolé pra minha esposa, ainda mais grávida agora, né? A gente tá esperando o Bento, 7 meses, 31 semanas. E eu tenho que comprar picolé pra ela, porque o desejo dela é picolé desse lugar aí. Nossa, Mas o padre tava falando, eu lembrei, por isso que eu tava dando risada enquanto o padre tava falando. Uma vez teve um colega nosso que participava do grupo que eu participava, lá do Rebanho do Senhor, RDS, em Jaraguá. E ele tava de despedida, ele ia mudar de cidade. E ali foi um dos starts muito grandes. Isso foi ali por volta de 2017 ou 2018. E eu lembro que nessa despedida dele, ele ia fazer um rolê. E tipo, ia estar todo mundo, pessoal que estudou com ele, pessoal do bairro. E eu sou de um bairro lá em Jaraguá do Sul, que é o Tifa Martins. Então é o que a gente chama assim de quebrada mesmo, né? O pessoal gosta de fumar maconha, essas coisas assim. E narguile, muito álcool. E tu vai num rolê, é funk, o pessoal... Um monte de música que mexe com a raba no chão e tal. E ele me convidou pra ir. E eu falei, eu vou ir, pô. Eu tava coordenando o grupo de jovens, 2017. Eu falei, eu preciso ir. Ele tava começando a participar do grupo de jovens, no processo de conversão dele. Eu falei, cara, eu tenho que estar nesse lugar. E eu lembro que eu falei pra ele, eu só fiz uma proposta. Eu vou, ele me fez o convite. Eu falei, eu vou, só se eu puder pregar lá. Se eu puder dar uma palavra, pessoal. Tem esse vídeo salvo no Facebook até hoje. Depois eu mostro pra vocês. E lembro que eu cheguei no lugar assim um pouco antes, meio tremendo, né? Porque eu sabia o que ia ter lá, eu sabia como é que as pessoas estariam, mas eu sabia que eu carregava algo que eu precisava apresentar e mostrar para aquelas pessoas. Então quando eu cheguei no lugar um pouco antes, assim, a gente conversou, o pessoal começou a chegar, eu tava ansioso, eu cheguei muito antes, acho que 1 hora antes. O pessoal começou a chegar, e música, e um narguile gigante, assim, o pessoal fumando, outros estavam no canto fumando... o verde lá Isso deles. em que ano? 2017. Eu coordenei o grupo de jovens em 2016 e 2017, né? Então foi no último ano de coordenação do rebanho. E tava rolando ali e tal, e umas meninas dançando funk, e de repente esse amigo meu, ele subiu numa mesa assim mesmo, e era uma choupana bem isolada. Ele falou, pessoal, rapidinho aqui, eu tenho um amigo meu que quer dar uma palavrinha pra vocês antes dele ir embora. E, tipo, ele tava meio que me expulsando do lugar, mas deixando eu dar aquela palavra que a gente tinha feito esse compromisso. E eu lembro que cara, super nervoso, o pessoal uns meio bêbado já, eu lembro que eu só lancei assim, padre,
Eu sei que muitos aqui estão procurando por liberdade, mas se você quer ser livre, por que que você tá preso e apegado na primeira oportunidade de álcool, droga ou sexo que apareceu pra você? Porque você não consegue abandonar esse vício que tá destruindo a tua casa, que tá destruindo a tua família, teu futuro. E lembro que naquela hora ficou todo mundo em choque, assim. Parou. Porque achou que eu ia, Esperava, pô, né? ó, esse aqui é o nosso amigo, ele vai embora, depois você dá um abraço nele e fala que você ama. E eu larguei isso naquele momento. Eu lembro que você tem uma passagem, foi pra liberdade que Cristo nos libertou, Gálatas 5:1, e de repente, aquele clima, aquela atmosfera, aquele lugar mudou. Eu lembro que eu falei isso, deu uns 40 segundos, 1 minuto no máximo, que eu falei, e eu fui pra um canto onde era a cozinha, assim, da choupana. E eu lembro que veio uma menina, me entregou um cigarro de maconha, veio um outro rapaz, me entregou um cigarro chamado Marlboro, pra quem conhece cigarro aí, tá assistindo, sabe que é um cigarro, inclusive, caro. Me entregou aquela carteira, o maço, assim, né, de cigarro, ainda tava mais ou menos pela metade. Lembro que alguns pararam de fumar, vieram conversar comigo, começaram a conversar sobre problemas. Eu tenho esse problema em casa, eu enfrento esse problema de sexualidade, problema de abuso, e começou a aparecer pessoas. Aquilo lá gerou pro grupo de jovens, eu lembro que foi contado e a gente celebrava muito, gerou pro grupo de jovens, tem gente que inclusive tá participando do rebanho até hoje, 7 frutos, tipo, 7 pessoas saíram daquele lugar e foram pro grupo de jovens. Nossa, por um ato de seja coragem, Deus. tipo, de 40 segundos. Então, é o que eu falo, assim, às vezes é mais coragem, é mais tu querer fazer e querer mudar e trazer as pessoas para a Igreja de Cristo do que, de fato, a gente ficar ensaiando muito e pensando em grandes pregações e grandes palcos, né? Aquilo ali eu lembro que mudou, assim, a vida de bastante gente. Foi legal. Eu tive que voltar para casa. Cheguei em casa com um cigarro de maconha. Oi, mãe. E explicar. E eu lembro que eu deixei um tempo Mãe, na não é estante mesmo? da minha casa como se fosse um troféu mesmo. Porque, cara, as pessoas estavam se libertando daquilo. É como se Claro. fosse um troféu pra mim. Meu, olha só, cara, eles se libertaram disso aqui. E a menina que, inclusive, tinha me entregado o cigarro de maconha, eu lembro que ela participou até o fim, enquanto eu tava no grupo de jovens. Ela tava participando. Hoje ela não mora mais em Jaraguá, enfim. Mas ela tava participando. Então, pra mim, aquilo lá era um troféu, entendeu? Ficou um tempo lá, depois, enfim, acabei jogando fora, tal. Porque vai que, sei lá, a polícia bate na minha casa, dá um rolo, né? Mas... pra mim, assim, nesses momentos de evangelismo, de evangelização, assim, nesses ambientes, é um pouquinho mais... Hoje eu considero um pouquinho mais fácil do que dentro da própria igreja, assim, pelo menos pra mim. Tenho mais dificuldade até Eu dentro da admiro igreja muito, que fora. assim, esse serviço. É uma audácia. Mas o que eu vejo, da minha época, assim, do meu primeiro momento, do meu encontro, eu antes enxergava a igreja como algo chato, assim, sabe? Coisa que não era pra nossa Enfadonho. idade, assim, não era de jovem. Antigo. Quando for quadrado. e ver, assim, um jovem estiloso, eu acho que isso Obrigado. tudo... Você tá falando de mim? Influencia. Cadê? A tua namorada tá ouvindo. Não. Não, tá de sacanagem. Mas pô. influencia na evangelização, Sim. sabe? Porque é jovem falando com jovem, é uma linguagem diferente. Então eu sempre admirei muito o trabalho de vocês lá. Sempre acompanhei vocês. Mas recentemente nós começamos a fazer na frente das faculdades aqui. Nossa. Excelente. Período, nós fazemos a divulgação da missa jovem, mas já ali um bate-papo. E eu me recordo que dessa última vez, que foi de julho, e aí nisso, na semana que nós estávamos, eu fui pra lá e eu fui bem assim, no caminho falando pro Senhor, nossa Senhor, hoje eu tô muito cansado. Porque meu dia tinha começado muito cedo, tinha tido muitas reuniões, gerado conteúdos para diocese, enfim. Organizado coisas do Despertai. E aí, enfim, cheguei lá e comecei a conversar. E aí eu abordei uma moça. E essa moça, ela estava saindo do curso de teatro. E aí, enfim, conversei, coloquei um pouquinho de São João Paulo II. E aí, terminou, passou mais ou menos uns 10 minutos, veio uma moça. Oi, tudo bem? Eu queria saber o que vocês estão fazendo. Aí eu comecei, enfim, conversar com ela perguntou, ela falou bem assim, eu não sou católica, eu sou evangélica, mas eu achei tão legal, e aí ali eu comecei a conversar e falar, ela começou a perguntar o porquê que nós fazíamos, enfim, convidei ela pra missa, e comecei a colocar algumas coisas pra ela, propriamente da igreja, sobre Jesus, por mais que
né, ela já conhece, já tenha feito uma experiência, mas é um modo de eu estar evangelizando. Isso é muito importante. Mas o que eu acho interessante porque você sempre teve uma audácia de ir, de fazer, de pregar, ou, por exemplo, antes do termo morada era Dominus? Dom. Domum. Domum. Isso. Domum. É difícil, por isso que a gente mudou, tá vendo? Eu não sei porque pra mim era Dom. Maravilhoso. E aí nisso eu acompanhava pelas redes sociais, pregando na rua, no colégio, que vocês continuam de um certo modo, mas isso ali quando começaram foi o que... A gente começou mesmo em janeiro de 2019. Porque eu me lembro demais, assim, postagens em 2019, assim, eu pensava assim, meu Deus, que legal, assim, sabe? Vocês já começaram dentro da universidade, já? Não. A universidade veio depois da pandemia. Antes a gente fazia na praça. A gente tinha a praça da cidade, Ângelo Piazeira, lá em Jaraguá, e a gente se reunia lá. Quando ia reunir pra rezar junto, fazer alguma coisa, e aí vinha os moradores de rua rezar com a gente, o pessoal que tava passando ali parava junto com a gente, era bem bacana, assim. Mas como foi essa transição? Porque até então você era ligado à renovação. Isso. E aí o ter saído. Aham. Aí, por exemplo, isso, de um certo modo, alguns anos que nós vemos isso acontecendo, porque também por causa das redes sociais, que é muito publicado, quem faz mais é as comunidades de vida. Uma que deu muita voz, assim, foi a Colo de Deus, Sim. por um estilo muito mais jovem do que outra. A comunicação, né? E aí, assim, como foi pra você essa transição? Difícil, porque era uma história que eu tinha dentro da RCC, né? De 2011 ali até 2020 para 21. Então foram 10 anos, coordenei o grupo de jovens. Eu comecei num grupo de jovens que hoje ainda é o grupo de jovens mais antigo da cidade, tem 25 anos o grupo de jovens, então... Nossa idade. Isso é 99? 98? Por aí, né? Começou o grupo de jovens. Foi 2000 já. Então, tipo assim, foi difícil, porque eu tinha uma história lá, entende? Eu tinha amigos, tenho até hoje. Eu lembro quando eu comecei a coordenar um grupo de jovens, em 2016, o grupo de jovens, infelizmente, ele tava meio que acabando, assim, tava indo pras finaleiras. Tinha comentários de que ia fechar a porta. E aí, em 2016 eu comecei a coordenar o grupo de jovens, meio que só tinha quase eu, assim, pra coordenar, entendeu? Caiu no meu colo. Era eletivo, mas tipo, as outras pessoas que estavam tinham pouco tempo ainda, e na RCC tem uma série de regras para poder coordenar o grupo de jovens. E então eu lembro que eu comecei a coordenar o grupo de jovens e a gente conseguiu, assim, alavancar muito o grupo de jovens, né? Um grupo de jovens de 10 pessoas, eu lembro do último encontro, a gente fazendo em dezembro de 2017, tipo, com mais de 200 jovens, a gente teve que fazer fora do salão da igreja, inclusive. Então, pra mim, assim, eu sabia que eu tinha construído algo ali, mas Deus falava, me chamava mesmo, e é isso que eu falei com vocês, não era profecia, não era momento de oração, apesar de eu ter profecias desde da minha infância, com grupo bíblico de reflexão que ia na casa da minha nona, da minha falecida nona, mas ali na adolescência, aquele período de juventude, acho que eu tinha 20 anos por aí, quando eu saí do grupo de jovens, eu meio que... eu tava com aquela dor de perder aquilo, porque tinha minha história, mas eu percebi que Deus estava me chamando e me puxando pra fora, entende? É como se a gente acredita muito, e eu sou, principalmente assim, eu sou muito fiel ao que a nossa igreja fala, então existe o sacrário, aquilo que tá dentro, o templo, o altar, tudo aquilo é santo, mas ao mesmo tempo existe aquele Deus, que a palavra também fala, que tá nos pobres, que tá na rua, que tá nos piores lugares, entende? A gente precisa buscar essas pessoas lá. E então eu sentia Deus me puxando pra fora, não pra eu me desviar, mas pra eu continuar permanecendo com a nossa igreja fora do templo, mesmo fora do salão da igreja, do grupo de jovens da RCC. Muito do Papa Francisco isso de ir pras periferias. Parece que veio dele e tá dissolvendo. Sair da sacristia e ter o cheiro de ovelhos. Conforto, né? Foi difícil pra mim, tá? Porque pensa as primeiras vezes a gente tendo que organizar a galera pra evangelizar no shopping. Tem um espaço ecumênico no shopping da nossa cidade, a gente ia lá fazer encontro, entende? Então, foi muito difícil, é doloroso. Eu acho que pra qualquer um ter que sair da sua zona de conforto, é o que a gente fala muito sobre Pedro, né? Saindo do barco.
Como é que ele ia viver o milagre se ele não saísse do barco? Como é que ele ia andar sobre as águas se ele permanecesse dentro do barco? E eu lembro que a última vez que eu preguei no grupo de jovens do rebanho foi sobre essa passagem. Entendi que eu precisava sair do barco para viver o chamado. Eu sentia que Deus estava me chamando para aquele lugar, só que eu precisava sair do barco. Eu precisava romper algumas coisas. Aquilo lá era uma zona de conforto. Grupo de jovens grande, com servos dentro de uma comunidade, organizava retiro, uma estrutura. Até hoje o grupo de jovens é excelente, é um grupo de jovens grande, entendeu? Faz encontro ainda com 100 e pouco, 200 jovens. Então é um grupo de jovens grande. Mas eu precisava sair daquilo para ir para outro lugar. Para ir onde, infelizmente, na nossa cidade, a igreja local não estava indo. Eu entendi isso. E aí me joguei de cabeça, teve gente que saiu, e aí começou um problema na ECC, porque tinha gente saindo dos grupos de jovens pra ir junto comigo nessas missões. Só que eu ainda, tipo assim, tava ajudando o grupo, pregava de vez em quando, entende? Mas não era mais servo do grupo de jovens e tal. Então passou todo o período de pandemia ali e tal. E a gente meio que deu uma queimada, assim, com a RCC por conta disso, né? De que teve gente que tava saindo e ficou meio que algumas rusgas, assim, e tal. Foram procurar a gente a nível da diocese para saber se a gente tinha envio do bispo para poder fazer as coisas. E a gente tem um diretor espiritual que é escolhido pela própria Mitra, que falou, precisa ser esse padre Sérgio de Itapoá. Então precisa ser essa pessoa, ele vai dar direção espiritual para vocês. Mas foi um rompimento, assim. Eu lembro que foi bem complicado e doeu muito perder esse comodismo, né? Para mim foi um período difícil, mas graças a Deus hoje a gente está começando a dar uma consolidada, está começando a ficar um pouco mais de raízes, enfim. Mas em que momento que vocês adentram a faculdade? Na faculdade a gente entra, principalmente quando a gente sente a necessidade de ter um lugar. A gente começou a fazer encontro, a gente evangelizava e tal, mas, pô, a gente precisa ter levar essa galera para algum lugar. Um lugar geográfico. Um ambiente que a gente pode orar junto, adorar junto, a gente pode ter momentos juntos. E aí a gente começou a se encontrar na garagem da casa da minha mãe. Tinha a garagem da casa da minha mãe, vamos lá. Meio doideira, assim, começamos a se encontrar e orar, e de repente a garagem da minha mãe ficou pequena, não tinha pra onde ir, né? Isso com 20 e poucas, 30 pessoas, assim, frequente, né? Não tinha mais pra onde ir na garagem da casa da minha mãe. Vamos achar um lugar? Vamos. E aí a gente tinha uma parceria bem legal com o pessoal da universidade e vamos lá pra dentro da universidade, né? E aí foi onde a gente procurou a universidade justamente pra ter o espaço. Na universidade, óbvio que daí a gente faz parte da missa universitária, a gente auxilia lá, que daí é para quem tá dentro da universidade mesmo, para alunos, colaboradores, enfim, e fez parte de todo o processo de evangelização. Agora a gente está indo para um outro caminho, que a gente também percebeu e sentiu que Deus tem chamado a gente para ir para outro lugar. Então a gente está meio que agora num processo de se despedir da universidade e ir para outro lugar. A gente é muito... meio que José do Egito, assim, saca? A gente tá indo sem saber direito pra onde mas a gente sabe que tem uma promessa de um lugar pra gente. Então, por exemplo, pós-fornalha, a gente tem certeza que existe um lugar reservado pra gente. Não sabe onde, não sabe endereço, nada mais, Deus sabe vai que prover. existe. Amém. Precisa mesmo. Confiar. Confia. Quando vocês foram pra universidade, vocês já eram morada? Não, nós éramos nomo. Aí, que o padre tem dificuldade de falar nome, inclusive. Que basicamente o significado de domo é morada, né? Mas a gente ia nas escolas, a gente ia nos ambientes evangelizar, a gente percebia que o pessoal não sabia muito falar o nome. Errava bastante. Domus, dominum, já chamaram a gente nem lembro, vários nomes. Mas aí a gente, vamos traduzir esse nome? Vamos. Ficou um pouquinho mais simples. Que é morada. Hoje a gente tem um carisma bem definido, que pela direção espiritual a gente precisava definir esse carisma, que é ser um lugar de habitação para pessoas comuns. Então é um lugar de morada mesmo, a gente tenta ser tão parecido com Jesus a ponto das pessoas quererem ficar próximo da gente e habitar nos ambientes que a gente habita, né? Esse é o nosso carisma, assim, de ser comum, tão parecido com Jesus a ponto das pessoas quererem ficar perto da gente, né? A gente trabalha muito isso nas células, que a gente tem células semanais. 3 células a gente tem, quinta, sexta, sábado. A gente tem encontro mensal, que é o Brasa, né? A gente faz um encontro mensal, assim, reúne todas as células juntos. Eu também já celebrei. Foi o Brasa? Teve um Brasa que o senhor celebrou, é verdade. Fevereiro. Foi o que o Tyson ganhou uma imagem gigante, né? Nossa Senhora. Então a gente percebe uma coisa assim, muito legal. A gente não teve nenhum boom ainda da missão, sabe? Aquele boom, tipo, do nada. Que acontece com um grupo de jovens depois de um acampamento, depois de um retiro, de lotar o grupo de jovens. A gente não teve isso ainda. A gente não teve, mas a gente percebe que o pessoal tá muito enraizado, entende? Procurando sacramento. O pessoal tá procurando se organizar quanto à igreja. O pessoal que vem assim, sem catequese, sem crisma, sem nada, se organizar e tal. Quando eu fui no Brasa, o senhor, ele tinha
eu fui percebendo, assim, de que a galera que participa, muitos, assim, estão realmente engajados e têm desejado aquilo de viver com profundidade, assim. É busca. Sede e tal, uma vontade de conhecer mais. E o que me chamou a atenção quando eu fui lá foi a idade. Porque a maioria eram jovens adultos, assim, sabe? Hoje eu vejo, pelo menos aqui em Blumenau, o quanto tem o trabalho com os adolescentes, 14, Sim. 15. Mas essa idade, 20, 23, 25, e quando eu fui lá era todo mundo... Jovens com família já, sabe? Casados, com filhos, então isso me Hoje chamou eu muita sempre fui atenção. meio militante assim dentro da igreja. Eu lembro que quando eu tava no grupo de jovens, nossa, ninguém te despreze por seres jovens e tal, e pregava isso, e vamos lutar pelos adolescentes, e citava aquela passagem, lembra que eles tinham que pagar o imposto, então Jesus falou assim, vai lá, pesque o peixe, que da boca do peixe vai vir a moeda pra gente pagar o imposto. O padre bem pode explicar melhor sobre essa história. Mas quem tinha que pagar imposto? Naquele momento era Pedro. Então naquele momento ali, ele era o que tinha a maioridade, que eles chamavam na época. O restante tinha minoridade. Então era uma idade menor, que naquela época deveria ser em torno até os 20, 22 anos. Então a gente tá falando de adolescentes, de jovens. Então eu falava assim, nossa, a gente precisa investir nos jovens se a gente quiser transformar o mundo, porque a maioria dos que caminhavam com Jesus eram menores de idade e tal. Tipo, nesse sentido. Só que depois eu comecei a entender, cara, chega nos 20 e pouco, a galera não tem pra onde ir. Exatamente. Entendeu? Aí vai pra um grupo de oração adulto, da RCC, que às vezes já tá com a galera de 60, 50 e poucos anos, nada contra, e tem que ter essas pessoas na igreja, mas existia um vácuo, entende? Então a gente começou a tentar preencher esse vácuo, suprir uma necessidade, assim. E os grupos que a gente evangeliza, eu sei que a RCC, gente, tô confessando um negócio que não é pra ter problema com ninguém, mas a RCC tem alguns problemas, assim, com a gente e tal, mas a gente tá tentando costurar isso com o passar do tempo, com as lideranças, as coordenações, mas quando a gente evangeliza, nas escolas, por exemplo, evangeliza que a gente faz palestra, né, a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, mas, tipo, quando a gente vai evangelizar nas escolas, o pessoal pergunta, pra onde que eu vou, o que que eu faço? Quando é adolescente, a gente não convida pro Brasa, a gente não convida pra célula, porque a gente sabe que a gente não vai conseguir conversar com eles, não é o nosso público, a gente manda pro grupo de jovens mais perto. Até hoje, eu já fui, e eu acompanho stories de grupo de jovens, e eu vejo gente das escolas que foram evangelizadas participando de grupo de jovens da ECC. Grupo de adolescente, né, do Ministério Jovem. Então não tem problema nenhum de encaminhar os adolescentes pra lá, mas, tipo, tem pessoal que veio da escola e conhece bem da nossa missão, que é colaborador da escola, entende? Tá próximo da gente, de alguma forma tá bem engajado, vai participar do Fornalha, de vez em quando tá no Brás, entende? Mas como são localidades distantes, eles não conseguem, por exemplo, tá junto, né? Você é bem estiloso. Lá vem. Aí, assim, por exemplo, né, você usa alargador, você tem algumas tatuagens. Uhum. Como você acha que é a recepção das pessoas com relação a isso? Depende do ambiente, né? Principalmente, assim, entre aqueles que são mais maduros, porque se tem... olhou assim, já se tem a questão... Uma trava pode gerar. Exato. O padre, quando me conheceu, eu não tinha... A pergunta que mais vem, antes de eu responder essa pergunta, padre, você fez antes ou depois da conversão? O alargador, a tatuagem e tal. Tudo que eu fiz, tatuagem, alargador, tudo depois da conversão. Por que parece. Eu tinha um brinco em 2011, quando eu conheci Jesus lá naquele ponto de ônibus. Fui num luau com o Brazos da Canção Nova. E essa época pregava-se muito de que não podia ter alargador, piercing, tatuagem, quem estava na igreja, talvez vocês lembram. Enfim, era uma pregação muito forte dentro da igreja, se levantou muita gente contra isso, depois começou a ter uma direção melhor, o próprio padre Paulo Ricardo falando muito sobre isso, explicando a parte teológica disso, que o pessoal usava o contexto de Levítico, né? Não pode piercing, não pode tatuagem e tal, circuncisão, não sei o quê. E eu lembro que num luau com o Brazos, ele tava tocando saxofone, ele falou que quem tinha piercing e tal, tinha que tirar e colocar dentro do saxofone pra ser curado daquilo, não sei o quê. Enfim, eu lembro que eu tirei e tal, não usei, mas quando eu comecei a coordenação do grupo de jovens, eu voltei. Ele saiu, ele colocou. Mas eu lembro, isso foi em 2012 ou 13, esse luau com o Brazos, no saxofone que eu coloquei o brinco lá. Foi bem, tava com um ano de caminhada, bem dizer.
E logo em 2016, né, foi quando eu voltei a ter o brinco, a tatuagem, o largador, porque eu comecei a coordenar o grupo de jovens. Já tinha quebrado um pouco esse negócio de que não pode usar dentro da igreja, porque falava-se que ia pro inferno, era essas palavras que eu ouvia quando eu iniciei minha caminhada em 2011, mas uma interpretação meio errada também, né, da Bíblia. Mas aí, eu comecei, e eu entendo isso hoje, padre, que a minha principal missão é fora da igreja, hoje. E é muito mais fácil eles pararem pra ouvir alguém assim, com essa cara meio de... O pessoal fala lá na missão, cara de noiado, né? Mas é muito mais fácil nas escolas eu chegar com esse perfil, que é o meu perfil de sempre. Se eu for no Tifa Martins, lá na Coab, que é onde eu nasci, as pessoas são assim. Elas se vestem assim, raspa cabelo, faz tatuagem, tem piercing, alargador. Então, eu me pareço fisicamente um pouco mais com a minha origem, com a minha cultura, mas espiritualmente eu tô conectado com a Igreja de Cristo. Eu sou da Igreja de Cristo, entendeu? Eu pertenço a essa igreja. E aí, pra evangelizar nas escolas, nas ruas, na porta de balada, é muito mais fácil pra mim ter esse perfil, e eu acredito que eu atraio muito mais as pessoas com esse perfil. Agora, dentro da igreja, hoje, por exemplo, cara, eu prego, assim, em grupo de jovens e tal, mas não é mais com tanta frequência, porque eu senti que ao longo do tempo foi tendo um pouco de trava, um pouco de preconceito, mas eu sou muito tranquilo quanto a isso, entende? Eu entendo que existe a Ju que vai precisar pregar em grupo de jovens, o padre vai ir pregar, existem pessoas com as suas missões, e vai ter gente para suprir essa necessidade do grupo de jovens. Eu não reclamo disso, entendeu? E eu tô lá cumprindo com a necessidade que tem de fora da igreja. Receptividade fora da igreja, cara, excelente. Excelente, a gente vai nos grupos de jovens, eles abraçam a gente, choram junto, acaba o grupo de jovens nas palestras, nas escolas, eles choram com a gente, conversam, se abrem, mas na igreja ainda tem um pouquinho de receio. Às vezes eu tô na missa, aí o padre vem conversar comigo, eu percebo que tem alguns olhares, mas a Dani às vezes comenta comigo, olha lá, parece que estão, tipo, te atirando com o olho, entendeu? Mas, pô, eu sou amigo do padre, aí o pessoal vê, deve ser algum desviado que o padre tá ajudando com alguma coisa aí que tá se convertendo, né? Mas eu sou bem tranquilo, assim, quanto a esse olhar dentro da igreja, porque eu entendo que a cultura lá, os italianos, os alemães são muito fortes, né? Então existe uma cultura, assim, um pouco mais travada quanto essa parte, mas bem de boa. Agora nas escolas, a receptividade, é excelente. Eu sou amigo de todas as merendeiras das escolas de Jaraguá. Então eu chego nas escolas, tem feijoada aquela noite, eu vou lá e como feijoada com as merendeiras, porque a gente se torna amigo. Isso se torna uma pessoa mais comum, mais normal, entende? Não fica aquele perfilzão travado, assim. E como é a experiência nas escolas, os frutos que tem colhido, aquilo que você... Porque é um público que está muito vulnerável. A gente percebeu quando começou a ir na escola, padre, que existia um ambiente para ser influenciado, que era da educação. Precisava urgentemente. Eu não tô falando aqui ideologicamente de política, nada disso. Tô falando da parte espiritual mesmo. A gente... Pomerode, aqui do lado, de Jaraguá do Sul também, Pomerode chegou em 2017 ou 2018, foi a cidade proporcionalmente com o maior índice de suicídio do Brasil. Então a gente tá falando de, aqui do nosso lado, uma cidade que comete mais suicídio proporcionalmente à população. Então eu falei, cara, alguma coisa tá errada aqui na região. É indústria, é trabalho, é o cansaço, a cultura, tudo isso influencia para que de alguma forma chegue nesse ponto, né? E a gente começou a entender que precisava ser influenciado dentro das escolas alguma coisa. E aí a gente começou esse trabalho em 2019, entendendo esse vácuo, essa necessidade de influenciar lá. Só que quando eu cheguei as primeiras vezes na escola, padre, era uma pregação querigmática, eu falava de Deus, eu não sabia o que eu estava fazendo, não tinha noção nenhuma. Então eu falava que Deus te ama e tal, e a gente ia uma vez na escola nunca mais voltava. Porque a escola se fechava para aquilo. Porque era uma manifestação religiosa dentro da escola. Parecia quase que um protestante, assim, pregando, querendo girar dentro da escola, dando testemunho, entendeu? Mas não era esse o sentido do que a gente realmente queria, né? E aí a gente pregou ali em 2019, pregou mesmo em algumas escolas, e aí gerou trava com professores e tal. Mas depois que a gente voltou, principalmente depois da pandemia, a gente conseguiu uma carta da Secretaria Estadual de Santa Catarina, através do ex-diretor lá, que é de Jaraguá do Sul, Fernando Alflen, para dar as palestras nas escolas sobre saúde mental. Aí começou um trabalho mais sério, entende? Que daí não é mais sobre pregar. Aí por isso que a gente chama de palestras, né? Porque a gente vai lá falar sobre saúde mental. Então eu conto a minha história, as pessoas que estão comigo contam as histórias dele. Esse dia teve até um caso bem delicado, assim, padre. Tem uma escola que a gente faz um trabalho bem bacana, é no interior. E eu lembro que eu palestrei, falei sobre a minha história com a minha família e tal. E chegou um determinado momento, tipo, acabou a palestra, minha mãe tava junto, foi o menino abraçou minha mãe. Abraçou forte, aquele abraço, chorava, sabe? Tipo, parecia retiro, assim.
aquela loucura, chora, não sei o que, abraça. Volta Essas músicas não pode. Mas... Vocês vão com música também? Com música, palestra. Se colocar Aí toca, funk, tipo... pode. Não, pô, mas aí Colocar toca, tipo... Tem umas do Thiago Brado, que não cita o nome de Deus, que é Verdades do Tempo, tá ligado? Aí, tipo, dá um meio que, tipo... Rosa de Saron. São músicas que tu consegue evangelizar, né? Sim. O pessoal também sente de que dá pra evangelizar sem, de fato, ali citar o nome de Deus naquele momento. E aí, palestramos, o menino abraçou minha mãe, chorou um monte, fomos pra casa, e isso foi no ano passado. Aí, faz um mês atrás, mais ou menos, a gente acordou na segunda-feira, o pessoal começou a mandar no grupo foto do menino que ele tinha cometido suicídio. E o menino que a gente fez um trabalho longo na escola dele, ele pegou 3 palestras nossas, a gente conversou, começou em Jaraguá do Sul, e tu vê agora uma movimentação ainda mais forte no estado, a gente cobrou muito isso através dos deputados estaduais, o NEPRE, que é o Núcleo de Prevenção, para poder ter psicólogos, assistentes sociais atuando nas escolas, ainda não está bem desenvolvido no estado, mas já começou um trabalho bom. A gente caminhou ele para lá, mas a gente perdeu esse menino, e a gente considera uma perca mesmo, parece que é uma parte de nós que a gente perde, porque é um trabalho que a gente tentou, fez de tudo. Só que o que aconteceu? Naquele dia, eu tive que ir palestrar na escola Duarte Magalhães, que é lá na Barra do Rio Cerro, perto do noviciado lá. E aí a gente teve que palestrar. E foi uma dor, tipo, eu tava quase começando a minha palestra, tava tocando a música já, o pessoal fazendo interação. Eu recebi a mensagem da melhor amiga dele, falando: João, eu fiz de tudo. A gente não sabia mais o que fazer, mas infelizmente dessa vez a depressão venceu. A gente não sabia o que fazer. E a menina mal, assim, tal. E eu lembro que a gente continuou conversando. Ela falou: eu nunca consegui orar por ele. Porque daí eu já entro numa parte espiritual. Nas redes sociais eu posso, né? Com essa amiga dele, melhor amiga lá da sala de aula dele. Então, pra gente foi uma dor muito grande. E aquele dia me deu um start. Como é importante a gente orar pelos amigos. Porque ela falou que nunca tinha orado por ele. Como é importante a gente perguntar se nossos amigos estão bem. Como é importante a gente se aproximar dessas pessoas. Eu dou um testemunho na escola muito forte. De um amigo meu de infância, que a gente cresceu junto, jogando bola, e participou de torneio, enfim. E aconteceu a pior coisa que podia acontecer na história de 2 melhores amigos, né? Ele começou a namorar. Então ele se afastou muito de todo mundo. Se afastou do rolê, não ia mais e tal. A escola só chegava no horário, vivia na casa da menina. Isso durou 3 meses, porque daí ele descobriu que a menina não tava namorando só com ele, né? Tava namorando com outro rapaz. Só que quando ele voltou pra escola, padre, o que é adolescente? O que adolescente faz? Vamos zoar esse moleque, vamos fritar ele. Toca o berrante que ele tá chegando. Apelidar ele de Batman por causa do... Enfim, né? Eu nunca tinha ouvido essa. Não, o apelido dele na escola virou unicórnio, porque tinha chifre até no nariz, até na testa, quer dizer, rinoceronte, chifre no nariz. Eu lembro que foi tudo que podia de piada. E deu 1 semana e meia, padre, a mãe dele entrou no quarto e esse amigo meu pegou uma corda e tirou a própria vida. Ele caminhou 1 semana e meia em depressão do nosso lado por conta da traição do relacionamento dele. A gente não tinha percebido, a gente ficou zoando ele. Então conta essa história nas escolas. E aí choca todo mundo fica, caraca, tipo, tem alguém do meu lado sofrendo e eu não sei o que ele tá vivendo. Eu não sei o que ele tá passando. Eu não sei o que meu amigo, aquela pessoa que eu confio. E a gente começa a falar: pô, tu tá dando risada da desgraça das pessoas? Tu fica contando aquela piada que teu pai foi comprar cigarro e nunca mais voltou pros teus amigos? Rindo da desgraça dele ter perdido um pai, que não é a melhor coisa do mundo perder um pai. Quem já perdeu um pai, seja por morte ou porque ele foi embora, foi pra outra família, enfim, sabe a dor que é. Então a gente entra nas escolas com esse tipo de assunto, com a nossa história, aplicando na realidade deles. E acaba as palestras, padre, eles vêm, de que igreja que vocês são? Eles sabem que a gente pertence a alguma coisa que é de Deus, entendeu? Mesmo sem a gente falar de Deus, eles percebem isso. Então, tem dado frutos, assim, a gente conversa com escolas, tipo, Escola Darcy Frank Welk, que o diretor era o Rodrigo, agora é a Rosângela, que é onde a gente vai fazer o Fornalha, né? Dia 10 de agosto, às 2h da tarde, que eu apresento o Flávio Vitor. A gente percebe lá naquela escola, e os diretores falam, que a média de nota escolar aumentou depois que a gente começou a dar palestra e fazer o acompanhamento. E que o NEPRE, que é o Núcleo de Prevenção, começou a ser aplicado. Então a gente vê de uma média que eles partiam, eu nem lembro, acho que era 5 e pouco, 6, e agora a gente tá tipo em 7,5, 8. Aumentou a média escolar. As escolas agora vão começar já a convidar, vai ser... Não, mas o padre consegue entender que os alunos ficam mais abertos, conversam com os professores, o NEPRE tá lá, o índice de droga dentro daquela escola, tipo, diminuiu, entende, de usuários. Claro, tem escolas que, tipo, a gente lidar com adolescentes traficantes dentro da escola.
A gente lidar com Vocês, adolescente traficante. vocês acompanham durante um pastoreio? período? A gente tem duas é, psicólogas, né? aham. E aí a gente encaminha pra elas ou encaminha pro núcleo de prevenção. Eu costumo fazer assim, se alguém no núcleo de prevenção assistir esse podcast, me perdoa. Mas os casos mais graves eu encaminho pras duas psicólogas. Porque eu confio muito no trabalho delas, entende? Muito, muito. Uma é da mesmo. morada, não a... As duas são, né? Mas, tipo, a gente caminha pra elas e elas fazem esse trabalho de acolhida, muito bom. de poder mesmo. E elas sabem que tem muita coisa ali que envolve Mas a parte espiritual. teve um dia que nós fomos fazer o evangelismo, aquele da escola, lá perto da paróquia. Ah, sim. E me chamou muito a atenção, porque era noite, e muitos já saíam da escola com o cigarro aceso. Sim. E isso assim, ó... Choca, né? Choca. E aí, nisso, eu conversei com algumas outras pessoas que eu acabei compartilhando isso, que estudaram há muitos anos nessa escola. E eles falaram assim, não, padre, sempre foi de um certo modo assim. Isso é assustador. Mas eu me recordo que nós fazendo o evangelismo, pra mim não, porque eu tava sempre com o larinho ou com a batina, mas pros outros, por exemplo, pra Dília perguntava assim, vocês são católicos? Sim. Me perguntam muito isso. Até é normal. uma, lá na faculdade, ela achou que a gente estava fazendo um teatro, lembra? Ai, sim. Ela falou, nossa, mas o que vocês são realmente da Igreja Católica? Isso é verdade ou é um teatro? Ele é um padre mesmo? Ainda mais por ser um padre jovem, né? Ela se espantou assim, porque ela não... Posso dar uma ideia pra vocês? Uma vez a gente Ótimo. fez um... Alguns vão achar que é teatro, mas não é. A gente pegou um cartaz, a Karen Bellarmino, da nossa missão, pegou um cartaz, colocou uma venda, você já deve ter visto esse vídeo em algum lugar. Colocou uma venda e um cartaz, se você se sente sozinho, me abrace. E ela colocou esse cartaz, ficou parado no ponto da faculdade que tem maior fluxo de pessoas. E o que teve de cura de gente abraçando ela, chorando, falando coisas no ouvido dela, que até hoje eu não sei o que falaram, mas coisas fortes, tipo desabafando. A gente pegou duas pessoas, a Karen e a Vera, um em cada ponto, assim. E abraçando, acolhendo as pessoas sendo curadas. E depois indo perguntar pra gente, porque você falou, né? Vocês são católicos? Isso aqui é um teatro? O que tá acontecendo? Porque as pessoas não entendem direito que a gente tá tentando promover. E eu sempre falo, cara, a Igreja Católica sempre fez parte da cultura das sociedades. Então a gente precisa fazer, por exemplo, aqui em Blumenau, em Jaraguá do Sul, fazer parte da cultura das pessoas, mais uma vez. Influenciar dentro de universidade, de escola. A Igreja Católica precisa estar nesses lugares. E eu entendo que a Missão Morada tem esse propósito, essa missão, de estar nesses lugares, entende? Eu lembro, ano retrasado, tava eu com o Fernando, que é um outro palestrante, no hall de entrada de uma escola, da Darcy Frank Welk, e aí chegou um pai. Se eu perguntar pra vocês dois, qual que é a maior dor que uma pessoa pode sentir na vida? Pra vocês, qual que é a opinião de vocês? Agora entrevistados são vocês, vamos lá. Ah, meu Deus. Eu acho que talvez, assim, seja perder um filho. Pra mim também. Eu lembro que a gente tava nessa escola. Acho que você, como pai, pode dizer melhor, né? Eu vou falar agora. A gente tava nessa escola e a gente tinha evangelizado, palestrado já naquela escola já 2 vezes. Foi bem pra aquela turma 2 vezes. E o pai chegou no hall de entrada. Nós estávamos conversando com o diretor com atestado de óbito. E eu lembro que ele olhou pra gente assim, pra mim e pro Fernando. E do nada ele largou assim, ó. A maior dor que alguém pode sentir na vida é perder um filho. Ele tava com o olho cheio de lágrimas, virou as costas e saiu. A gente não entendeu nada. O diretor olhou pra gente e começou a falar, lembra daquele menino? Com esse aspecto, com esse cabelo, com essa roupa. Ele foi pro Amazonas buscar droga com uma saveira. Tava ele e outros 2 rapazes. No retorno teve uma perseguição policial. A polícia atirou no pneu do carro, o carro capotou e os 3 morreram. E a gente ia dar palestra naquele dia. E quem tava na palestra era a irmã do menino. A irmã por parte de mãe do menino. Meia irmã. Então, a gente tava naquele dia abismado. Porque a gente acabou de presenciar a maior dor que uma pessoa podia sentir na vida. Imagina tu ter que ir na escola entregar o atestado de óbito do teu filho. A gente tava ali pra dar a palestra naquele dia. E a irmã do menino tava lá. E o menino tinha visto palestra nossa. Então, acho que as maiores dores que a gente sente com as palestras é às vezes não ver o sucesso total delas, entende? A gente tá ali ajudando e o moleque continuar na vida do tráfico,
ou um moleque continuar na depressão e não conseguir sair, entende, daquela situação. Então a gente sente muita dor. O padre tinha perguntado, é uma pergunta de 30 minutos atrás, como que a gente se sentia nas escolas. Eu acho que é muito mais dor, é muito mais calvário, é muito mais cruz do que testemunho, parte boa, muito mais luta do que glória. Entende? Talvez, assim, bem até difícil. aqueles que experimentam, aqueles que têm as mudanças, talvez eles nem venham partilhar. Não. Vocês não têm nem talvez ideia. Na verdade, nós não temos ainda dimensão, como até alguns santos dizem, nós só teremos a dimensão daquilo que nós fazemos quando nós chegarmos ao céu, quando nós nos encontrarmos com o Senhor. Mas é sempre lançar a semente. A gente tem testemunhos positivos, né? Mas você sabe, quando vem esses testemunhos, entre aspas, negativos, fica uma brecha, um buraco, entende? A gente fica, cara, como é que a gente vai fazer mais? E aí, óbvio, né? Agora eu tenho uma luta muito pessoal mesmo de tentar, de alguma maneira, a gente influenciar politicamente para ter psicólogos dentro das escolas. Um psicólogo por escola. Ah, mas o Estado vai ter que bancar. Mas vai ter que bancar. Gente, não dá mais. A gente, esse ano, em Jaraguá do Sul, 5 casos de suicídio em escola de ensino médio. E aí, o que o Estado tá fazendo? Entende? A Júlia, ela é empreendedora, ela tem a escola, o Supera, que é uma ginástica, né? Uma ginástica pro cérebro, a gente desenvolve a parte cognitiva, socioemocional também. Mas ela enfrenta algumas realidades que não são tão fáceis assim. Assim, eu imagino no lugar de vocês, assim, que dói escutar isso, que todas essas histórias, assim, né, que tu traz pra gente. Mas eu acredito muito que, de qualquer forma, uma missão que vocês foram, que vocês impactaram e salvaram uma vida, essa missão já valeu tudo, né? Tem testemunho positivo. Por exemplo, a gente uma vez foi fazer uma palestra para uma sala só. Era só uma sala. Chamaram a gente naquela escola para ir naquela sala porque tava com muito problema a sala. Fazia uma semana, esse testemunho é bem forte, assim. Circulou em Jaraguá do Sul 3 meninos que acabaram subiram em cima do trem, que ele não é um trem pra você andar em Jaraguá do Sul, mas subiram em cima daquele trem, carrega soja, essas coisas assim, e foram até Joinville. E lá, quando eles desceram, entre Joinville e Araquari ali, uma outra facção pegou os 3 meninos, um cortou uma mão, o outro cortou a cabeça e o outro conseguiu fugir. Só que o que cortou a mão e a cabeça, eles acabaram divulgando o vídeo, o Jaraguá inteiro viu esse vídeo. Eu lembro que, me mostraram assim, eu fiquei abismado com aquela situação, não conhecia os meninos, mas a gente foi palestrar nessa sala de aula. E a gente começou a palestrar, o Fernando estava falando, dando a introdução da palestra, e uma menina começou a chorar um monte. E ela não parava de chorar, ela tava na carteira, assim, ela baixava assim, ó, ela ficava assim, e a gente percebia que ela soluçava, assim, de chorar. E a gente continuou a palestra, falando a importância da gente tratar bem as pessoas que estão ao nosso redor, de amar as pessoas, aproveitar o hoje, porque não sabe se vai ter amanhã, essas coisas, assim, de palestra, né? E acaba a palestra, a gente vai pro refeitório, porque eles tinham dado janta pra gente naquela escola, nem toda escola dá janta. A gente foi lá e a menina chegou pra conversar comigo e com o Fernando. E a menina começou a falar. Ela falou, então, vocês viram que semana passada saiu o vídeo dos meninos? O menino que foi cortado a cabeça é meu irmão. Ai, sangue do cordeiro. E foi muito forte. A gente, se olhou, só que daí ela tava com a mão na jaqueta, assim, canguru, moletom, com a mão na jaqueta. E aí ela tirou pro Fernando, entregou remédio pro Fernando, e eram alguns remédios, eu não sei quais que eram, não entendo disso, mas ela falou assim, antes de vir pra escola, passei na farmácia, comprei esses remédios, eu ia chegar em casa e eu ia tirar a minha vida, mas vocês me ajudaram, e ela hoje tá viva, porque eu sigo ela no Instagram e tal, mas vocês me ajudaram a conseguir superar isso, e entregou pro Fernando. Então a gente tem esses testemunhos bons também, entende? Que motiva a gente, dá um gás pra gente. Só que tu imagina tu chegar em casa depois e pensar, caraca, a irmã do cara tava lá. Entendeu? Mas enquanto você falava, eu me recordei que na minha semana de preparação para ordenação, eu fiz a semana vocacional em Timbó, e um dos lugares que eu pedi que eu gostaria de visitar era a escola
em que eu comecei a fazer meu ensino médio, para que lá eu pudesse passar nas salas de aula, encontrar com alguns professores e falar. E a recepção foi muito negativa por parte da direção. Foi muito ruim, assim. Eles foram ingentis. Enfim, não foi bom. Mas, assim, deram abertura, mas falaram, né? Você pode entrar e falar, mas não pode falar de Deus, não pode falar da igreja. Aí eu pensei assim, como que eu vou dar um testemunho vocacional se... Então, assim, eu falei. Eu falei daquilo que o Senhor fez em mim. E no momento em que eu entendi a minha vocação, que eu entendi aquilo que o Senhor queria, eu decidi responder ao chamado que Ele me fazia. E eu me recordo que também teve números, e aí nós cantávamos uma música, durava 15, 20 minutos, no máximo, assim, nós passamos em várias salas naquela manhã, mas assim, tocou-se muito. E depois eu recebi tanto pelo Instagram, ou de pessoas conhecidas comentando sobre, de que, fulano que estava, que viu, enfim, do quanto fez bem. Mas assim, foi algo muito mínimo, mas que de um certo modo tocou eles, de um certo modo modifica. Mas é com o coração, agora, é um Ju. transbordo. O padre vai achar assim, alguém né? pra articular e a gente começar a fazer palestras nas escolas aqui de Blumenau. Bora! Ó, tô olhando pra câmera, hein? Prometendo isso. Vocês vieram fazer missão já em Blumenau, né? Ai, talvez. Em Joinville eu fui algumas vezes, em Blumenau Vocês não foram lembro. no escola. Ramiro? Na escola não, em praça. Eu lembro. Talvez, eu não lembro. Eu lembro de vocês. Desculpa. Não. Mas... Em relação, assim, às missões, né? Durante o podcast você comentou da Dani, a tua mulher, né? Sim, minha esposa. E também tem... Tu é pai. Como que Mulher. é pra ti essa... Sair em missão, elas acompanham? Nem sempre. Lembra que eu falei pra ti ali, Ju, que teve o dia que aquele menino cometeu o suicídio e depois eu tive que palestrar à noite, né? Uhum. Quando a gente ouviu de manhã, eu não queria ir palestrar aquele dia. Eu tava, tipo, muito acabado, muito mal. Porque é como se um irmão meu tivesse passado por isso, entende? Porque a gente acompanhou. Mas eu lembro que eu fui pra palestra igual, dei tchau. A Dani ficou grávida agora de 31 semanas. Ficou em casa cuidando da Maria e eu fui pra palestra. E eu lembro que eu cheguei, tipo, da palestra em casa. Eu só queria voltar pra minha casa e saber se as meninas lá de casa estavam bem. Eu só queria isso. Eu só tava preocupado com os meus naquele momento. Aquela palestra foi excelente. A diretora depois mandou mensagem. O que vocês fizeram com os alunos e tal? Só que eu só queria ir pra casa. Entende? Aquele dia lá, aquele momento. E quando eu cheguei em casa, a maior recompensa que eu recebi foi porque quando eu entrei em casa, a Maria já tava no quarto dela dormindo. Ela tem 2 anos e meio, né? A Maria já tava no quarto dela dormindo. E isso devia ser por volta das 11h30 da noite. E ela começou a chorar. Eu fui até no quarto, a Dani já tava dormindo no nosso quarto. Eu fui até no quarto dela, eu abracei ela. Até postei isso no Instagram. Abracei ela, aí ela veio, colocou a cabeça assim no meu peito, né? Ela olhou pra mim assim, deu um sorriso. Papai, te amo. E voltou e dormiu. Então, quando eu volto pra casa, é muito mais recarregar energia, saca? Uhum. É muito mais recompensador saber que tem um lugar que tem gente que não olha pra tua palestra, não olha pro teu alargador, não olha pro que tu pode entregar, não olha pro que tu estudou. Porque o maior dilema de uma liderança, e vocês são lideranças também, é o quanto a gente se sente sozinho às vezes. O quanto dói, tipo, não ter ninguém às vezes pra gente conversar. E a gente tem que acolher todo mundo. A gente tem que estar ali disposto a todo tempo. Corrigindo, avaliando, falando, dando direção. O padre confessando, direção espiritual. E vai fazer casamento, isso, aquilo. Mas às vezes não tem ninguém pra ouvir a gente. E quando eu entro dentro da minha casa, tem gente pra me ouvir, saca? Que olha pro João Vitor, uma pessoa comum, normal. Que conhece meus pecados, minha esposa conhece meus vícios, conhece meus problemas. E tipo, quando eu sento lá naquela mesa da nossa casa e a gente tá voltando a ter uma cultura que a gente tinha perdido, que é colocar um prato na mesa pra Jesus. Então a gente senta, tem meu prato, da Dani, da Maria, e tem um prato pra Jesus sentar à mesa e jantar junto com a gente. E naquele momento a gente lembra que, cara, eu sou uma pessoa normal, porque mesmo com a liderança machuca muita gente. Dói muito. Vocês sabem disso. A solidão, a tristeza de ter que ensinar, passar. E até esse dia eu compartilhava lá com os voluntários da missão. Falava, cara, o que
Paulo, Pedro, o que esses caras viram? Porque eles foram grandes líderes, né? Pô, a igreja que Paulo iniciou, que fez carta, tudo, o que é aquilo? É um negócio gigantesco. Uma grande liderança. Então, o que esses caras enxergaram que a gente não enxergou ainda? Para considerar tudo como lixo, tudo como esterco, tudo como nada. Ou seja, não existe nada mais importante que o Senhor nessa terra. As pessoas me perguntam muito sobre família. E a Dani já entendeu isso, a Maria tem entendido isso. A Maria tem entendido tanto isso que ela não sabe entrar na igreja sem fazer genuflexão com 2 anos e meio. Ela faz o contrário. Quando ela tá entrando, ela vira de costa pro altar e faz o sinal da cruz. Porque quando a gente tá saindo, a gente... Tipo, vira de costa pra porta, entendeu? Dela imita a gente. Mas ela não consegue rezar sem fazer o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na creche, inclusive, ela reza Ave Maria antes de comer. Se tem protestando na creche, eu posso falar, porque é a creche pública, né? Mas então, pra gente, assim, a minha família, eu tenho entendido que eu tenho procurado educar o máximo na fé católica, ensinar a minha filha sobre o que é a Eucaristia. Ela durante a missa... É o momento mais feliz da vida dela, ela chama de Jesus Mamã, né? Ela fala, ó, Jesus Mamã. Quando você lembra que você tava na missa lá, quando você ergueu, ela olhou lá da porta e falou, Jesus, papai. Não sei se você lembra. Sim. Ela deu um grito no fundo, assim, Jesus, papai. Ela tem entendido que é Jesus, entende que é o próprio Deus ali. Só que existe a minha missão. E aí a Dani, ela conseguiu entender a função até de maternidade, de ser a base dessa missão. Entende? De sustentar, às vezes, em alguns momentos a casa, porque às vezes eu chego arrebentado em casa. Quando acontecem essas coisas, eu chego moído em casa. Eu não quero conversar com ninguém. O homem tem a caixa do nada, você lembra dessa história? Sim. Só que eu sofro isso toda vez que termino uma palestra que foi pesada. Então, tipo, a gente faz palestra, agora a gente deu uma pausa, vai voltar em outubro, mas uma vez por semana a gente tava fazendo pelo menos 1 ou 2 palestras. Então eu chegava em casa, cara, eu ficava pelo menos umas 2 horas, assim, até meia-noite, 1 hora da manhã, processando tudo que a gente ouviu na escola. Tudo. E são coisas pesadas. Abuso sexual, tráfico de drogas, relacionamento extremamente abusivo, problema com pai, com mãe, que pode não parecer, mas mãe ocultando o aborto de adolescente. Então, pra gente, a gente chega em casa tipo arrebentado. E a Dani entendeu que às vezes ser a base pra missão é o mais importante de tudo hoje. A Dani não é uma voluntária da nossa missão, a Dani não é uma pregadora, uma cantora, uma ministra de música. Inclusive, se ela fosse pregadora, seria muito bom, ela sabe falar muito sobre relacionamento, ela leu muito, entende muito. Mas ela entendeu que ela precisa ser a base daquela missão Muito que Deus me querida. chamou. Não sei se tu conhece. Só quando eles foram lá no grupo de jovens pregar, ela foi junto. Em algumas missões ela vai. Eu já fui viajar pra longe, pra outro estado, que ela não foi junto. Mas às vezes, quando é cidades assim Mas próximas... o dia a dia, né? Mas ela vai estar no despertar. Vai, se Deus quiser, a gente tá se organizando muito bem pra ir. Vai dar tudo certo. Porque eu prego no sábado o dia inteiro. E daí no domingo eu despertar, né? Exato. Mas aí tá dia 4. Incrível. Vai dar... Dia 3 eu prego num retiro de encontristas, o ECC lá. Eu prego lá. Que fino. 3 pregações. Nós já estamos terminando o nosso podcast. E eu gostaria de lhe pedir se você tem uma mensagem para deixar para os nossos jovens que às vezes sentem o desejo de evangelizar, de vivenciar a sua vocação, seu chamado. O que você tem para dizer a eles? Pode fazer focado ali para a câmera. Para a câmera? Isso. O que eu ouço muito, Padre e Ju, e queria motivar vocês aqui, e se eu for na escola e não der certo? E se eu for orar por alguém que precisa de cura e não der certo? E eu pergunto, cara, e se der certo? E se aquela pessoa encontrar o Senhor, e se aquela pessoa tiver um encontro real com Jesus? A vida dela pode ser mudada. Então, eu sempre entendi que a pessoa que se aproximou de mim é uma pessoa que pode ter um encontro real com o Senhor. A palavra-chave, eu acho que é viva esse momento como se Jesus fosse voltar agora. E aí, a gente entendendo que Jesus pode voltar agora, a gente vai precisar aproveitar o máximo possível para evangelizar, levar a igreja dele para as pessoas e as pessoas conhecerem a realidade da igreja católica, aquilo que a gente é de fato, que é isso aqui, essa conversa, pessoas normais, comuns, conversando. Não é só a liturgia, não é só o templo, é aquilo, mas também existe aquela outra parte que é isso aqui, esse podcast, essa conversa faz parte da nossa igreja também. Eu acho que é ousadia, coragem, entender que Jesus pode voltar a qualquer momento. Último testemunho, que a gente está com tempo negativo, uma vez eu fui subir para pregar numa praça. Quando eu tava subindo no mini palco, o Fernando olhou pra mim e falou: pregue como se Jesus fosse voltar no meio da tua pregação. E aquilo mexeu comigo. Então eu falei: pode ser a última mensagem que as pessoas vão ouvir.
Pode ser o último evangelismo que minha mãe vai ouvir, pode ser o último evangelismo que meu pai vai ouvir, pode ser o último evangelismo antes de Jesus voltar, que meu irmão, que meu amigo de escola, meu esposo, minha esposa vai ouvir. Então viva como se Jesus fosse voltar hoje. Um dia você vai acertar, né? Mas viva como se Jesus fosse voltar hoje. Agora nós iremos fazer um jogo rápido. Uma palavra, nós iremos dizer uma palavra e você fala... Responde contra a palavra. Contra É tipo bate-volta, assim? Isso, aham. Bora. Um ping-pong. Preparado? Let's bora, então. Let's bora. Família. Base. Igreja. Tudo. Fracasso. Sei pensar bastante. Testemunhos negativos das escolas. É que é difícil achar uma palavra só pra isso, mas... Sucesso. Meus filhos. Santo de devoção. Bento. São Bento. Um sonho. Que outras cidades têm o projeto das escolas? Se pudesse conversar com alguém. Meu pai falecido. Coragem é. Ser pai e ser mãe. Futuro. Muita palestra nas escolas. João por João. Não para. Muito bem. Então nós agradecemos e pedimos para que você deixe uma última mensagem final. Algo que talvez um versículo, uma frase que seja impactante na sua vida e que possa ajudar outros que estão nos ouvindo. Ide e fazer discípulos. Amém. Amém. Obrigada pela tua participação aqui com a gente. Continue sempre, assim, evangelizando com muita audácia. Eu admiro demais o trabalho de vocês, de verdade. Que vocês consigam atingir muitas escolas, muitos adolescentes, muitos jovens adultos, para que eles possam também, esses adolescentes, um dia terem uma santa vocação no matrimônio, ou seja, como sacerdotes, irmãs. Posso pedir um negócio pra câmera direto para quem tá assistindo? Por favor. Fica à vontade. Esse podcast tem o potencial de mudar a tua vocação e a tua vida. Esse canal aqui. Não se esquece de se inscrever. Curte esse negócio pra chegar em mais pessoas. Quanto mais você curtir e mandar pra outras pessoas, e mais pessoas o algoritmo vai entregar. Então curte bastante. Comenta o que você achou, qual que foi a sua opinião sobre ele. E let's go, bora pra cima, né? Exato, let's bora. Obrigado, até o próximo episódio. Até o Deus te próximo. abençoe. Tamo junto, valeu.